hoje na sua vida. Vamos ver o versículo 11? Só antes de nós iniciarmos esse momento da palavra. Diz: então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Amém? Só até aí. Feche os olhos, peça para Deus falar com você hoje poderosamente, para o Senhor te instruir, te capacitar para mais uma semana. Senhor, abençoa o teu povo. Que essa palavra, meu Pai, se torne poderosa nas nossas vidas. E que realmente o Senhor possa nos levantar como libertadores, meu Pai. Libertadores de toda a nossa casa, de toda a nossa família, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse tema é tempo dos libertadores se levantarem. Esse tempo de Juízes, queridos, era isso que estava ocorrendo. O que era esse tempo dos juízes? O povo tinha se afastado totalmente de Deus, mas então alguém com aquilo que era um compromisso com Deus se levantava. E o que acontecia? Essa pessoa, motivada por Deus, com o Espírito Santo de Deus, com a força de Deus, compromissada com Deus, ela conseguia libertar todo o seu povo. É importante você entender o seguinte: olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos ver o versículo 1, só para você compreender esse momento. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então é importante você entender o quê? Quem era Israel, queridos? Israel era uma família. Israel era uma família, eram os descendentes lembra de Jacó. Jacó, ele teve 12 filhos. Tem gente aqui que tem a família grande, a Socorro. Marta, quantos irmãos? 13, né? A família dela dava para ser maior que Israel. E era uma família. Era assim, igual o avô dela, o pai dela um dia teve 13 filhos, foi assim. Jacó teve 12 filhos. E esse Jacó, quando ele se converteu, ele teve um encontro poderoso com Deus, ele passou a se chamar Israel. Por isso que ele se chama Israel. E esse povo aqui, ó, que nós estamos vendo, era esses filhos desse Israel. Era como se dissesse assim lá, os irmãos da Marta. Está entendendo? Era isso. Era uma família. Era uma família grande que foi crescendo, só que o que aconteceu? Nós acabamos de ver no versículo 1. Eles começaram a fazer o que era mal diante de Deus. Eles começaram a se desviar de Deus. Então imagina, todos vieram por uma promessa que Deus deu para Jacó. Jacó se converte. Deus fala, ó, você não vai mais se chamar Jacó, porque Jacó significa enganador. Você não vai ser mais Jacó, você vai ser Israel, pai de muitas nações. A partir de agora, você se chama Israel. Então, toda essa descendência tua, esses 12 filhos, eles vão ser abençoados. Eu vou abençoar, porque Deus já tinha abençoado Abraão lá, o bisavô. Então, você entenda bem o andamento dessa palavra. E diz então aí a palavra, que esses 12 filhos, eles o quê? Passaram a ter mais filhos, aí tiveram netos, bisnetos, tataranetos, e virou uma multidão. Você imagina se você tem muitos irmãos, quantos irmãos, Lucinda? Estão em 9? Tá menorzinho, mas não está tão pequeno, né? Família já grande, mas se juntar todos os irmãos, fala. Quantos sobrinhos? Né? Faz uma festa para você ver. É gente que não acaba mais, né?
porque os irmãos têm seus filhos, e os filhos passam a ter filhos, e vai crescendo. Era isso que simbolizava Israel. Só que imagina, Israel começou a se afastar de Deus. Aquela família começou a se desviar, um a um. E foi desviando, e foi desviando, e foi desviando. E essa era a condição dessa família. Eles começaram a se desviar. E quando eles começaram a se afastar de Deus, eles ficaram o quê? Subjugados. Viu lá o versículo 1? E então eles foram entregues nas mãos dos midianitas. Os midianitas eram inimigos daquele povo de Israel. Os midianitas, que era da cidade de Midian, eram homens cruéis, e eles foram entregues, eles passaram a ser subjugados. Então, aquela família, que era uma família que era para ser abençoada, aquela família que tinha bênção sobre si, agora eles estavam lá sendo subjugados. E pior, eles estavam sendo agora, então, atacados. Veja o versículo 3. Que diz: cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas, começou a aumentar os inimigos deles. Os midianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Então ele passou a ser atacado. Aquela família, que era uma família para ser abençoada, que tinha promessa, que eram bisnetos de Abraão, o pai da fé, agora estavam sendo atacados. E vinha, olha só, no começo foram midianitas, no começo foi o inimigo, mas depois, viram aí? Começou midianita, amalequita, povos do Oriente, tudo atacar ele. Então tem muita família, queridos, que vive exatamente isso. Aí primeiro começa a se esquecer de Deus, se afasta de Deus. Primeiro vem um ataque. É um problema de vício na minha família. É um problema de miséria na minha família. É um problema de bebedeira na minha família. É um problema de violência na minha família. E aí começa a vir um histórico. Primeiro era um problema só, depois começa a pipocar um monte de ataque contra aquela família. Depois é miséria, depois é desemprego. E assim que aconteceu, um monte de inimigo começou a atacá-los. Então, eles passaram a ser roubados. Olha o que diz o versículo 4. Contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixava em Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Queridos, imagina só. Eles passaram a ser atacados, sabe, sem motivo. Sem motivo. Eram umas lutas que vinham sem motivo. E os inimigos iam lá e destruía tudo. Olha só, destruía tudo da terra, destruía as ovelhas dele, destruía os bois dele, destruía os jumentos. Era uma ação orquestrada sem causa. Era um ataque, na verdade, porque era um ataque espiritual. E sem motivo, começou um ataque contra aquela família. E diz então aí que eles passaram a ser atacados, passaram a ser roubados, passaram a ser destruídos. Vê o versículo 5 agora. Subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos. Queridos, olha o tamanho do ódio. Agora não era mais um, não era mais dois, não era mais 5, era como gafanhoto. Imagina, se você já viu uma nuvem de gafanhoto, eles vêm numa multidão, numa fúria. Vinham como gafanhoto, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para a destruir. Então, queridos, no começo era um problema que começou a atacar aquela família. Depois eram 3 problemas. Depois já era como uma nuvem de gafanhotos atacando. Por quê? Por que essa fúria contra a minha família? Por que essa fúria contra a nossa família? Porque aquela família era uma família escolhida por Deus. Porque aquela família tinha sido consagrada a Deus. Porque aquela família pertencia ao Senhor. Mas só que eles não estavam diante do Senhor. Eles começaram a abandonar a fé, a se apostatar. E aí começou a vir problemas
situações como gafanhotos, e diz então que eles passaram a ser oprimidos. Versículo 6, assim Israel ficou muito fraco, muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então toda aquela onda de problemas, toda aquela situação, aquela nuvem de problemas naquela família, fez o quê? Finalmente, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, finalmente, eles voltaram o coração para Deus. Finalmente, eles clamaram ao Senhor. E aí você pode ler nesse momento que Deus responde eles. Deus fala, olha, eu escolhi vocês. Pode colocar aí no versículo 8, né? Fala, eu escolhi vocês. Eu tirei vocês da escravidão. Eu libertei sua vida, né? E versículo 9, eu tirei vocês da mão do Egito, da mão de todo mundo que te oprimia. Eu expulsei de diante de vocês o mal. Eu dei essa terra. Eu disse que eu sou o Senhor vosso Deus, para vocês não terem medo dos deuses, dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Contudo, vocês não me deram ouvido. Mas Deus falou, então respondeu. Quando eles clamaram a Deus, quando eles se lembraram de Deus novamente, se lembraram que eles eram uma família consagrada, se lembraram que eles eram uma família que foi entregue ao Senhor. Então Deus respondeu, ele falou, olha, eu livrei vocês, eu abençoei, eu quebrei o jugo da vida de vocês, eu quebrei com a escravidão, com todo o domínio do mal. Eu falei para vocês não terem medo dos deuses dessa terra, do que domina essa terra. Não era para vocês aceitarem, mas vocês o quê? Não deram ouvidos à minha voz. Então, eles acabaram ficando o quê? Debaixo do domínio dos deuses da terra. Quais são os deuses da terra, querido? O Deus da terra, né? Não tem aí, né? Os deuses da violência, os deuses dos vícios, os deuses da pornografia, os deuses da imoralidade, os deuses do ódio, os deuses da raiva, os deuses da falta de perdão, os deuses da raiva, da amargura. E o povo de Israel ficou também submetido a esses deuses. Mas hoje, eu quero que você entenda no teu espírito que você é uma pessoa escolhida pelo Senhor. E ainda que você seja único na tua casa, a tua fé, ela tem poder de libertar e quebrar cadeias sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Você vai ver, queridos, que no meio dessa família toda, Israel, afastado de Deus, subjugado pelos deuses da terra, tinha um homem. Vamos ver o versículo 11, Gideão. Esse homem, ele não estava paralisado e nem vitimado pelo mal. Ele não estava lá como uma vítima também, o mal não tinha parado ele. Olha o versículo 11. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então perceba que Gideão, ele estava lá malhando, ele estava lá trabalhando, ele estava lá salvando a parte dele. Todo mundo estava sendo roubado, todo mundo estava sendo destruído, todo mundo estava se acabando, caindo, sendo ali, né, desanimado da vida, mas Gideão estava lá, sozinho no cantinho dele. E o que aconteceu? O anjo veio e assentou, apareceu para ele. Isso é tremendo. O anjo aparece para ele. E então, perceba que o anjo fala, Deus é contigo, homem valente. Deus é contigo. Algumas versões diz, homem valoroso, homem valente. Por quê? Porque Gideão, no meio de toda a família dele, Israel já era numeroso. Ele fazia parte da família de Israel. Ele ali era um participante da família, tinha o mesmo sangue. Só que ele estava ali, na medida dele, dentro das forças dele, ele estava trabalhando, fazendo a parte dele, e Deus estava de olho. Deus estava de olho e estava vendo. E Deus falou, olha, Deus é com você.
Deus é com você porque você é valente. E eu quero te dizer, enquanto todo mundo está se apostatando, enquanto todo mundo está caindo, enquanto todo mundo está se entregando ao mundo, enquanto todo mundo se rende ao mal, você está buscando a face de Deus, você está lutando contra a maré, você está indo contra a maré, está todo mundo sendo arrastado pelo mal. Ah, mas você está lá, lutando contra, você está sozinho até muitas vezes, mas você está lá. E Deus vê a tua força, o teu esforço, e Ele é com você, em o nome do Senhor Jesus. E foi isso que Gideão, essa atitude de Gideão, que atraiu a presença de Deus, fez o anjo aparecer para ele, e o Senhor falou, Deus é com você. E ele então expõe a situação da família dele, que não era boa. A situação da família dele realmente não era fácil. Vamos ver o versículo 13, o que ele respondeu para o anjo. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobrevém tudo isso? O que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Então ele começa ali a falar com o anjo do Senhor, falar, mas Deus é conosco mesmo. Olha agora o que está acontecendo na minha família, olha o que está acontecendo conosco. Nós fomos entregues nas mãos dos midianitas. Queridos, naquele momento, qual tinha que ser o sentimento dele? Igual Daniel na Bíblia. Daniel tinha noção dos erros da família dele, de Israel mesmo. Se você vê as orações de Daniel, quando ele foi levado cativo lá para a Babilônia, ele estava preso, um jovem. Ele, quando ele orava, ele não orava assim, ah, Senhor, o que o Senhor está fazendo conosco? O Senhor abandonou? Não. Ele falava, Senhor, meu Deus, o Senhor sabe o pecado da minha família. O Senhor sabe, meu Pai, o nosso pecado não te é encoberto, mas eu peço perdão ao Senhor pela minha família. Eu peço perdão por mim, Senhor, e eu peço que o Senhor nos liberte. Ele entendia, ele tinha entendimento que o que estava levando eles para aquelas prisões eram muitas vezes os pecados, a ausência de Deus, o afastamento do Senhor. Daniel entendia, mas você vê que Gideão não. Gideão ainda tinha aquela dor no coração. Ah, Senhor, porque o que há de ser? O Senhor é tão maravilhoso, o Senhor pode fazer tantas coisas. E por que, meu Pai? Por que nós estamos vivendo dessa maneira? E então você vê que o anjo dá uma ordem para ele. Glória a Deus, versículo 14. Olha que lindo. Então se virou o Senhor. Quem apareceu para ele? O anjo. Quando ele responde, põe no versículo anterior, ele não responde para o anjo. Porque quem ama a Deus mesmo, ele não conversa com o anjo. Ele fala com Deus. E ele fala, ah, Senhor meu. O anjo falou com ele, mas ele fala com quem? Com Deus. Fala, Senhor, o Senhor é comigo, meu Pai. E aí quem responde ele, versículo 14? Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E eu quero te dizer nessa hora, em nome de Jesus Cristo, quando você se volta o coração para o Senhor, e quando você mesmo com sua pequena força, se esforça em lutar, em permanecer, em sobreviver, em resistir ao mal, você não se vitimiza. Perceba que Gideão não se vitimizou. Naquele momento, ele não estava ali dizendo, ah, já que não adianta eu plantar, não tenho colheita mesmo, então é melhor morrer. Ah, já que não adianta eu fazer nada, nada dá certo mesmo, então é melhor eu cruzar os braços. Não, Gideão não se vitimizou, ele estava lá lutando, era pequena a força dele, é pequena a tua força, é pouca coisa que você consegue na tua força, mas o Senhor é contigo, só pela tua disposição, só pela tua fé em lutar, só pela tua atitude de não curvar a cabeça, só pela tua atitude de não seguir a maré, só pela tua atitude de fazer a tua parte,
Deus é contigo em nome de Jesus. E Ele te diz nesta tarde, vai nessa tua força. Pode ir, mas minha força é pequena. Eu não tenho capacidade. Vai nessa mesmo. Pode seguir assim, porque não é na muita velocidade, não é na muita força, mas é na constância. É a constância de não se curvar, de não parar, de não ser detido, de não se entregar. É a tua constância, é a tua perseverança. Pode ir nessa força, porque Deus é contigo em nome do Senhor Jesus. E Gideão o quê? Ele se levantou, queridos. Se ele já fazia ali a partezinha dele, agora então ele se levanta. E eu quero dizer para você em nome de Jesus Cristo, o Senhor é contigo. E mesmo quando você se sente pequeno, incapaz, sem recursos, olha só, Gideão era da menor família. Vamos ver o versículo 15. E ele lhe disse, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Então imagina só, era Manassés, lembra lá? Jacó, Israel teve 12 filhos. E um desses filhos era José, e José teve Manassés. Ele era então o neto já da parentela ali, Manassés, que era o neto de Jacó, Israel. E ele veio dessa linhagem. A família dele era a mais pobrezinha. Então, quem tem família grande, imagina lá, né? Você tem um monte de irmão, e você tem, de repente, lá você tem um irmão que se deu super bem, e você fala, meu irmão, ele é muito rico. Mas tem outro irmão que ele vive uma vida ainda de muita luta. Então, Gideão era esse, que ainda vivia uma vida de muita luta. Ele fala, Senhor, a minha família é a menor, eu sou o menor da minha casa. Ele era o mais pobrezinho ali, inquisito, naquilo que simbolizava poder, riqueza. Mas o que acontece? Ele ainda olhava e dizia, com o que eu vou livrar? Como que eu vou conseguir? E eu quero te dizer, ainda que você se sinta pequeno, ainda que você se sinta incapaz, ainda que você se sinta sem recursos, ainda que realmente você nem tenha condições de conseguir trazer mudança de sorte nenhuma para a tua vida. Mas o que acontece é o seguinte, quem te dará a vitória é o Senhor, o Todo-Poderoso Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E olha agora, o anjo fala com ele, versículo 17, e olha o que diz, ele respondeu, se agora achei mercê, é o 16, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, olha só, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fossem um só. Você imagina? O povo estava vindo como gafanhoto, era uma multidão. Ele fala, Senhor, eu sou pequeno, minha família é mais pobre, como que eu vou conseguir? Aí o Senhor fala o quê? Você vai conseguir porque eu estou contigo. Você vai conseguir porque eu estou com você. E eu quero te dizer hoje, sabe por que você vai conseguir mudar a sorte da tua família? Sabe por que você vai conseguir mudar teus filhos, mudar a tua vida, mudar a tua sorte, mudar a condição da tua parentela? Perceba que ele não mudou só a vida dele, não. Ele só não mudou a vida, né, da casa dele, não. Ele mudou a vida de todo Israel, dos irmãos, dos outros irmãos, dos 12 irmãos, com todos os seus filhos, bisnetos, tataranetos. Ele mudou a sorte de toda a família, porque ele se juntou com Deus na hora da dificuldade. E eu quero te dizer uma coisa, sabe o que Jesus falou para nós? Jesus falou, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Coloca em Mateus 28, 20. E olha que interessante. O que Deus falou para Gideão? Sabe como que você vai vencer? Porque eu estou com você. E olha o que Jesus falou. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu quero te dizer em nome de Jesus, o Senhor quer te ensinar a guardar todas as coisas, porque Ele está com você, estará com você todos os dias, não é só hoje, não é só amanhã, não é só no dia bom. Assim como Ele disse ali para Gideão, o Deus eterno disse, Ele disse, como que eu vou livrar Israel? E o Senhor disse, você vai livrar porque eu estou convosco, eu estou contigo. E agora Jesus está nos dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E então você vê lá que ele diz, eu estou convosco e por isso você vai vencer todos os inimigos, por isso você vai vencer todo esse mal. E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo essa vitória sobre a tua vida, sobre a sua família hoje, porque o Senhor Jesus está contigo, porque o teu Deus não é um Deus de pau, de madeira, de gesso, mas é o Senhor glorificado, ressuscitado, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, porque o Senhor, o Deus vivo, está contigo. Você vencerá todos esses inimigos que têm entrado como gafanhotos, como destruidores, como opressores na tua família, na tua casa, nos teus filhos, em o nome de Jesus, porque o Senhor está contigo. Você vencerá toda obra do mal em o nome do Senhor Jesus, porque eu estou contigo. Como que eu vou vencer, Senhor? Como? Porque eu estou contigo até a consumação dos séculos. E é importante agora você entender como Gideão venceu, pastora. Se era uma multidão, se eram como gafanhotos, como? Como que ele venceu? E aí você vai ver que Gideão venceu colocando na mão direita uma trombeta, na mão esquerda um vaso, e depois ele colocou uma tocha dentro desse vaso. Espera aí, pastora, vamos ver junto. Juízes 7, 16. Você vai ver que a sua vitória é totalmente espiritual. Então, aí é Gideão, repartiu os 300 homens em 3 companhias. E deu-lhes a cada um nas suas mãos, para cada um, da família dele mesmo. Ele deu uma trombeta, ele deu o cântaro vazio, que é um vaso vazio, e pôs a tocha dentro desse vaso vazio. Mas que coisa é essa? Que loucura! E eu quero te dizer que você vai vencer dessa forma aqui também. Sabe o que aconteceu? Eles caminharam até um campo, o inimigo lá ao longe, uma multidão. E eles com aquelas tochas, com aquele cântaro, com aquele vaso vazio e com a tocha dentro. Diz então a palavra de Deus, versículo 20, que eles tocaram a trombeta, assim, tocaram as 3 companhias as trombetas, despedaçaram o vaso, seguraram na mão a tocha acesa, na mão direita, as trombetas eles tocavam, e então eles clamaram, espada pelo Senhor, espada por Gideão. Então, como que foi essa vitória, queridos? No meio do caminho, eles andando, eles pararam, pegaram o cântaro, o vaso vazio, jogaram no chão. Primeiro caminho da tua vitória. Primeiro, tenha um cântaro vazio. Primeiro era um cântaro vazio, um vaso vazio. A Bíblia fala que nós somos vasos. Vasos nas mãos do oleiro. Só que você precisa se esvaziar. Você precisa se esvaziar de si mesmo. Você precisa se esvaziar dos seus medos, do seu orgulho, da sua incredulidade, das suas incertezas. Eles foram para aquele campo de batalha, mas eles primeiro o quê? Receberam e estavam com aquele cântaro vazio na mão. E eu quero te dizer, crente, você precisa se esvaziar de si mesmo.
Ah, é muito medo, é muito preconceito, ah, é muita incerteza, ah, é muita sequela na minha vida, é muita marca do passado. Não, o cântaro estava vazio. É hora de você se esvaziar. Você tá vendo o mal tomando conta da sua família. O mal vindo por 7 caminhos, queridos. E está vindo, é como uma onda de gafanhotos. Ao invés de você se afastar de Deus, se enchendo de sentimentos ruins, se enchendo de pensamentos ruins, se enchendo de incredulidade, se enchendo de apostasia, sabe, de frieza. Não, em nome de Jesus Cristo, você precisa se esvaziar de tudo isso. Está vendo o mal prevalecendo contra a sua família? Está vendo o mal vindo, sabe, como gafanhoto sobre sua casa? Então, pega o vaso vazio, esvazia esse vaso aí. Está na hora de pôr para fora. Está na hora de fazer realmente pôr para fora. Sabe, colocar diante do Senhor. Segundo, coloca o que dentro desse vaso? A tocha acesa. Perceba que a tocha acesa foi colocada dentro do vaso vazio. O que é a tocha acesa, queridos? É acender a chama do Espírito Santo. É você reacender a presença de Deus na tua vida. É você voltar ao primeiro amor. É voltar à busca ao Senhor. Ah, não é para você ficar mais cheio, sabe, de coisas ali inúteis, coisas da terra. Você se encher de terra. Não é para você ficar mais cheio de terra, das coisas da terra, das preocupações desse mundo, do orgulho da vida, da soberba da vida. Não, não é para você se encher de terra. É para você, em nome de Jesus, receber esse cântaro com fogo, receber essa presença do Senhor. Eis que o Espírito Santo vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo queimará toda a palha. Então o Espírito Santo vem com fogo para queimar toda a palha da tua vida. Sabe o que é palha? Aqueles pensamentos inúteis, aquelas preocupações inúteis, aqueles falatórios inúteis, aquelas sensações inúteis, coisa inútil que rouba o teu dia e tua noite. Ah, é a vida do vizinho, é a vida do ciclano, é a vida do beltrano, é coisa inútil que vai ocupando teus dias, tuas horas. Em nome de Jesus, esvazia e coloca dentro desse cântaro vazio a tocha acesa. Está na hora de reacender a presença de Deus em você. Se você se lembrar, quando Jesus voltar, só as noivas que têm a lamparina acesa é as que vão entrar. A tocha tem que estar acesa. A tua fé tem que estar viva. A tua esperança em Deus tem que estar viva. É assim que você vence batalha. E sabe o que acontece? Então, você se enche de Deus, se enche da presença do Senhor e diz então que você se quebranta. Como assim? O que ele fez com o vaso depois? Despedaçaram os cântaros. E eu quero te dizer, quanto mais você aprender a derramar tua vida, se quebrantar diante de Deus, as coisas estão erradas, as coisas não estão fluindo na tua vida, se quebranta diante de Deus, porque a Bíblia fala, humilhe-se debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele no devido tempo te exalte. A Bíblia fala que quando o vaso quebra, ele quebra na mão do oleiro, o próprio oleiro pega os cacos e começa a juntar um novo vaso. E eu quero te dizer, se quebrante, sabe por quê? Porque quando você se quebranta, porque você reconhece, a minha vida não está dando certo, a minha vida não está boa, a vida da minha família não está boa, a nossa família está destruída. Quando você reconhece e você está com esses cacos, então você está colocando diante de Deus esses cacos e você está permitindo que Deus então faça um vaso novo, faça uma obra nova. Ah, você reconheceu, você quer uma reconstrução, você quer um milagre, você quer um impossível, você está buscando em mim, então deixa, porque eu vou fazer essa obra. Eu faço o vaso novo e eu quero declarar em nome de Jesus, quebrante-se na presença do Senhor, confessa seus pecados, confessa sua pequenez, confessa sua tristeza, confessa sua frustração, se humilhe para Deus em nome de Jesus. E o que aconteceu? E levanta o clamor. O que eles fizeram depois?
espada pelo Senhor. Então eles pegaram daquilo que era a autoridade de Deus e eles declararam com a boca. Queridos, eles não precisaram dar espadada em ninguém. Eles só clamaram, gritaram, espada pelo Senhor. E eu quero declarar, e você vai passar a clamar em nome de Jesus o poder do teu Deus. Mas não agora como um vaso cheio de ego, como um vaso cheio de terra, como um vaso cheio de alto orgulho, soberba, não. Agora como um vaso vazio, agora como um vaso quebrado, mas cheio do poder do Espírito, borbulhando em você a glória de Deus, você levanta um clamor, e esse clamor move os céus. E sabe o que aconteceu nessa hora? Eles não precisaram fazer nada. Diz o versículo 21, que o inimigo se pôs a correr. Olha que coisa tremenda. E permaneceu cada um no seu lugar. A trombeta continuava na mão. Sabe o que é a trombeta? Se você lê Ezequiel 33, você lê que Deus fala, olha, eu quero levantar o meu povo como atalaia. O meu povo vai ter a trombeta. Trombeta anuncia quando vem guerra. Ou aquele que é atalaia, ele anuncia quando vem o problema, para o povo se arrepender, para o povo se posicionar. O atalaia é aquele que vê as coisas antes, para levar todo mundo ao posicionamento. A trombeta continuava na mão, mas agora o vaso estava quebrado. E o que acontece? Eles clamaram ao Senhor. Permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr, a gritar e a fugir. Eles permaneceram lá, no lugar deles. Mas quando eles quebraram o vaso, quando você se quebrar, querido, na mão de Deus, você se entregar totalmente ao Senhor, se render ao teu Deus, quando você permite que o Senhor acenda a chama do primeiro amor, a chama viva do Espírito dele em ti, em nome de Jesus Cristo, e a trombeta de Deus, a palavra de Deus, está na tua mão direita, eu quero te dizer, o teu clamor já sobe, e quando ele sobe, os teus inimigos se colocarão a correr. Perceba lá, o arraial que todo deitou a correr, eles foram rastejando, é igual o demônio mesmo, que vai rastejando e sai correndo. O inimigo se pôs a correr, gritando, fugiu em o nome do Senhor Jesus. E eu quero declarar hoje nesse lugar, você vai se render, você vai se esvaziar de si mesmo, você vai se encher do poder do Senhor, você vai se quebrantar diante de Deus, você vai levantar o teu clamor, e lá, aonde estão aqueles principados, potestades, dominadores, demônios, vão começar a correr, a gritar e a fugir. Eles vão começar a correr daqui, vão começar a correr para longe, e vão correr os teus inimigos espirituais, todo demônio, obra do inferno, que está destruindo a tua família, que está subjugando a tua família, que está atacando gratuitamente sua família, que está roubando, oprimindo, destruindo. Todos eles vão começar a correr, a gritar e a fugir. Sai em nome de Jesus. Saiam por 7 caminhos em nome de Jesus. Sai o espírito da miséria, espírito do vício, espírito da violência. Saia encosto da enfermidade da minha casa. Sai em nome de Jesus. Sejam expulsos por 7 caminhos. Fujam, fujam, corram, corram, corram mesmo. Corram e fujam. Porque eu sirvo ao Deus único e todo-poderoso.
Porque você serve ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Porque você entregou a tua vida ao Senhor e Salvador Jesus. Que fujam de diante de ti por 7 caminhos. E em nome de Jesus, perceba, não foi só de dentro da casa de Gideão que fugiu, não, queridos. Foi de toda a família, da família dos irmãos tudinho, da família dos sobrinhos tudinho. Fugiu de todos os lados, todos que tinham aquele mesmo sangue que Gideão, todos que tinham a mesma promessa que Gideão, foram alcançados, os de perto e os de longe. E eu quero te dizer, a palavra de Deus fala que até 1000 gerações dos que creem em Deus serão abençoadas pelo poder do nome de Jesus. Até 1000 gerações serão abençoadas. E hoje é algo espiritual que nós vamos viver aqui. Porque enquanto você estiver aqui, se esvaziando de si mesmo, enquanto você estiver aqui, reacendendo a chama da fé no teu coração, enquanto você estiver aqui, se quebrantando e pegando a trombeta de Deus na tua mão, enquanto você estiver aqui, só levantando o teu clamor, Senhor, os inimigos já vão estar correndo, já vão estar fugindo, já vão estar sendo queimados da tua casa, dos teus filhos, dos teus parentes. Esta é a palavra que o Senhor traz sobre as nossas vidas nesta tarde. E esta palavra que nós viveremos da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? E pode deixar nesse versículo, enquanto nós vamos orar. Permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr, a gritar e a fugir. Quem já viu um espírito maligno sendo expulso? É assim mesmo que ele faz. Ele faz a pessoa rastejar, não é verdade? Você já viu? Depois quer fazer a pessoa correr para fugir. A pessoa começa a gritar. Então ele tem que fugir. E assim é e assim será. A tua vida, você vai entregar a sua família nas mãos do Senhor hoje. Você vai colocar toda a tua casa na mão do Deus único, Deus todo-poderoso. Essa foi a resposta de Deus para Gideão. Essa foi a resposta de Deus: eu livrei vocês. Eu livrei vocês de tudo, de toda escravidão, de todo o mal. E eu disse para vocês não se curvarem aos deuses desta terra, mas vocês não me ouviram. Mas se vocês me ouvirem. E hoje você está ouvindo a voz do Senhor. E esse Deus Todo-Poderoso está no meio de nós, poderoso para, mostrando o seu poder, fazer todo o mal sair das nossas casas, da nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ficar em pé no nosso lugar. Porque primeiro você já está com a trombeta na mão, você já recebeu a palavra. Você já recebeu a palavra. E o Senhor te põe como atalaia. O atalaia, ele é aquele que ouve a voz da guerra. Ele ouve o alarido. Opa, a batalha. Opa, tem guerra. Tem situação que a gente precisa vencer. E eu quero, em nome de Jesus, que você feche os seus olhos. E você faça como Gideão agora. Pega o vaso vazio. Pastor, mas está tão cheio. Está tão cheio meu coração de tristeza, de preocupação. Então esvazia agora esse vaso. Esvazia esse vaso agora. Se esvazia diante do Senhor. Fala: Senhor, eu me rendo, meu Pai. Meu Deus, ando tão preocupado, ando tão aflito, meu Deus. Ando tão nervoso, ando tão nervosa, ando tão tenso. Ando tão incrédulo, Senhor, tão perturbado. Esvazia agora. Estou tão orgulhoso, meu Pai. Estou tão duro de coração. Estou tão raivoso. Estou tão amargo, meu Pai. Estou com tanto ressentimento. Eu não sei como está seu vaso. Mas está cheio de terra. Começa a tirar agora. É você e Deus. Começa a tirar todo esse sentimento terreno do teu coração.
Esvazia teu vaso agora dessa incredulidade, desse orgulho, desse vício, desse medo, dessa incerteza, desse ego. Esvazia agora esse vaso. Em nome de Jesus, você já está com a trombeta que é a palavra. Se esvazie. Que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça. Em nome de Jesus, se esvazia, se esvazia. É tanto eu isso, eu aquilo. Em nome de Jesus, receba a tocha agora dentro de você. Receba a tocha acesa. A fé nesse Deus que te salva, nesse Deus que te chamou, nesse Deus que te elegeu, nesse Deus que te capacita. Acende a chama agora no teu coração. Acende a chama agora. Chega de achar motivos para não crer, chega de se apegar a situações que não aconteceram, chega de se apegar a situações que deram errado, chega de se apegar a decepções, é tanta decepção. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo vir como fogo agora e queimar toda essa palha, queimar toda a palha que quer te afastar de uma vida genuína com o teu Deus, que é poderoso para te salvar, para te libertar. Olha toda a situação que está se levantando contra a sua família. Olha toda a situação em nome de Jesus. Reacende a fé nesse coração. Reacende a chama. Reacende a chama no teu coração. Em nome de Jesus Cristo, vem Espírito Santo sobre o teu povo. Vem, Senhor. O Senhor é quem convence. O Senhor, o Espírito Santo, é quem nos enche. O Senhor é quem nos guia a toda a verdade. O Senhor é quem nos ensina todas as coisas. Vem Espírito Santo sobre o teu povo, vem enche-os do teu poder, vem e batiza com fogo, vem e enche com a tua glória, com a preocupação, meu Pai, com o que é eterno. Meu Deus, fixa os olhos dessa pessoa no alto, nos céus. Senhor, em nome de Jesus, purifica a alma, liberta o coração nessa tarde. Em nome de Jesus, enche Espírito Santo, enche Espírito Santo. E agora, em nome de Jesus, se quebranta diante de Deus. Confessa agora ao Senhor. Em nome de Jesus, se quebra agora. Quebra o teu orgulho. Quebra agora toda a dureza do teu coração. Para de justificativas. Para de dar respostas para Deus. Se quebranta agora. Se renda. Se renda ao Senhor agora, em nome de Jesus. Se renda ao Espírito Santo. Fala: Senhor, eu não posso. Senhor, realmente a minha vida, a minha família está, meu Deus, afastada, meu Pai, da tua glória, da tua presença. Meu Deus, nós queremos a ti, Senhor. Se renda a Deus agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. E agora, começa a invocar o nome do Senhor. Começa a invocar, Senhor, vem com o teu poder. Vem com o teu poder. Vem com o teu poder. Vem com o teu poder, Senhor. Vem, meu Pai, começa a encher minha casa, minha família. Vem com teu poder, Senhor. Pelo Senhor, meu Pai, eu luto agora pela minha família. Começa agora a orar pela tua casa, a clamar pela tua família. E agora, em nome de Jesus, todo sofrimento, toda opressão, toda humilhação, toda vergonha, toda derrota, em nome de Jesus, toda morte, em nome de Jesus, saia dessa família, em nome de Jesus. Todo desemprego, em nome de Jesus. Toda doença, toda pressão alta, toda alergia, todo tumor, pneumonia, diabetes, problemas nos ossos, dor de cabeça, nervos, tendões, em o nome de Jesus, saia dessa casa em nome de Jesus. Todo problema no pulmão, problema intestinal, problema no corpo, problema na alma, problema no espírito, doenças vasculares, doenças cardíacas, saiam em nome do Senhor Jesus,
em o nome do Senhor Jesus. Todo mal nessa cabeça, nesse coração, nessas pernas, todo mal nesse braço, nestas mãos, nesse joelho, em nome de Jesus, saia toda alergia, toda infecção, toda inflamação, onde estiver alojada, saia em nome de Jesus dessa casa, toda doença, espírito hereditário, espíritos familiares, em nome do Senhor Jesus, comecem a sair, saiam dessa casa agora, saiam dessa família agora, saia desse filho agora. Espírito do vício, saia desse filho agora. Espíritos malignos, mandados, feitiçaria, macumbaria, feitiço pago, obra mandada, saia. Todo encosto, obra de Satanás, saia. Espírito de enfermidade encostada nessa pessoa, nessa família, saia em nome de Jesus. Seta inflamada de Satanás, que voa de dia e de noite, saia. Em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo, que haja limpeza nessa casa, que haja limpeza nessa família, limpeza, em nome de Jesus, limpeza desse vício, limpeza da pornografia, limpeza da prostituição, em nome de Jesus, limpeza, sai Satanás, saia fugindo, saia correndo, saia gritando, mas vai embora agora dessa casa, vai embora agora desse filho, desta filha, desse esposo, dessa esposa, deste homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente, sai agora, espírito do engano, espírito da mentira, espírito da humilhação, espírito maligno, em nome de Jesus, saia! Em o nome de Jesus, saia, nós estamos ordenando. A palavra está na nossa mão, a trombeta. O nosso vaso já foi quebrado. O Espírito Santo está na nossa vida. Porque ninguém confessa que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Confessa agora que Jesus é o Senhor. Confessa que Jesus é o teu Senhor. Jesus é o teu Senhor. Jesus é o teu Senhor. A chama está acesa. O Espírito Santo na tua vida. Em o nome de Jesus, que todo mal vai embora. Chega em nome de Jesus. Não há espaço. Não há espaço para nenhuma entidade oportunista mandada na nossa casa. Não há espaço para nenhuma entidade dominar nossos familiares. Não há espaço pelo poder do sangue de Jesus, que um dia nos resgatou, e Ele falou, quem crer em mim será salvo, tu e a tua casa, e nós estamos aqui para clamar pela nossa família, e nós estamos aqui para clamar por aqueles que não estão aqui, por aqueles que não podem, por aqueles que não conseguem, por aqueles que estão comprometidos, mas nós estamos diante do Deus vivo, buscando o poder de Deus, e que esse poder de Deus caia sobre as nossas crianças, caia sobre os nossos jovens, caia sobre os adultos da nossa parentela, os idosos, caia da cabeça até a ponta dos pés o poder de Deus, e vá queimando agora todo o mal, toda a doença no corpo deles, toda obra mandada no corpo deles seja queimada. Meu Pai, nós conhecemos os pecados, e os pecados de todos nós estão diante de Ti, e por isso clamamos o poder do Teu sangue. Perdoa e livra, perdoa e cura, perdoa e liberta, perdoa e sara, mas em nome de Jesus, o diabo não pode mais ficar tranquilo no seio da nossa parentela. Ele vai ter que fugir em nome de Jesus, ele vai ter que se incomodar e sair em nome de Jesus, porque a nossa lamparina está acesa, e nós estamos detectando qualquer coisa anormal, qualquer coisa espiritual contrária, nós já estamos ordenando, se retira, vai embora pelo poder do nome de Jesus. Abençoa a casa do teu povo, Senhor. Meu Pai, traz refrigério,
traz bênção, traz cura, traz saúde, traz libertação. Tira o mal dos lares, tira a infidelidade, tira a traição, tira o ódio, tira a violência, tira o amargor, tira o distrato, tira, meu Pai, a falta de perdão, tira em nome de Jesus Cristo, meu Deus, todo o mal que estava alojado. Que o Espírito Santo venha como fogo, varrendo toda obra contrária da nossa vida e família, e trazendo sobre nós o poder de Deus. O poder de Deus sobre nós. E cada um dos nossos. Qual é o teu sobrenome? Declara aí alto o sobrenome da tua família. Declara: cada um que leva o meu nome. Cada um é primo, é sobrinho, não importa. Cada Camargo, Rodrigues, Martins, Fragoso. Cada um, Senhor, que leva o meu nome. Os de perto e os de longe. É sobre todos eles que o mal vai ter que sair em nome de Jesus. Declara o nome da tua família. É sobre toda a tua família. É por causa de um que Deus pode salvar todos. Que todos possam ser alcançados por causa da tua fé. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, mulher valorosa. O Senhor é contigo, que não resolveu se curvar junto com todos, mas resolveu se levantar e lutar. Porque você se resolveu buscar. Porque você resolveu não se encostar e não ser levado pelo vento. Por causa da tua força, na tua pequena força ou grande força, o Senhor é contigo. Em nome de Jesus. E porque eu estou contigo, você vai vencer em nome de Jesus. Ore calamassu de cantaramalás. Porque o Senhor é contigo, você vai vencer. Ore calamassu de cantaramalás, surialamarraçu de cantaramalás. Ore calamassou de canteremalás, suri cantaramalás. Ore calamassu de cantaramalás. Porque eu sou contigo, você vai vencer. E a história dessa família vai mudar. Por causa de você vai mudar. Por causa de você, por causa da tua fé, por causa da tua busca, por causa do teu posicionamento, eu mudo a história da tua família, em o nome do Senhor.